Vicente do Rego Monteiro é um consagrado pintor modernista brasileiro. Seus quadros estão expostos em museus nacionais e internacionais. Foi também escultor, ilustrador, artista gráfico e poeta, tendo participado com suas obras na Semana de Arte Moderna de 1922. Nasceu na cidade do Recife, em 19 de dezembro de 1899, na virada para o século XX. Em 1911, com aproximadamente 12 anos, partiu com sua família para a França, tendo a oportunidade de frequentar diferentes escolas de artes em Paris. Em 1913 e 1914, com apenas 13 anos, participa dos Salões dos Independentes, importante exposição junto a artistas europeus como a pintura e uma escultura. Ainda muito jovem, entra em contato com diversos artistas modernistas europeus, como Georges Braque, Fernand Léger e Amedeo Modigliani. Rego Monteiro sempre conviveu com arte, pois sua irmã, Fédora, 10 anos mais velha, encorajada pela mãe, já estudava pintura com professores particulares. O resultado insatisfatório daquele aprendizado fez com que a família mudasse para o Rio de Janeiro e Fédora passasse a estudar na Escola de Belas Artes. Estamos em 1908 e, acompanhando sua irmã em suas aulas, Vicente pintou suas primeiras aquarelas. Por influência de sua mãe, prima do pintor acadêmico Pedro Américo, todos os irmãos revelaram seus pendores artísticos. Numa atitude bastante comum para a época, sua mãe decidiu que a filha deveria continuar os estudos de artes iniciados na Escola Nacional de Belas Artes na capital francesa. Vicente acompanhava em algumas aulas e frequentava cursos paralelos, mas o que realmente o interessou nessa primeira estadia foi a efervescência cultural da cidade de Paris. Os rumores da Primeira Guerra fez com que a família voltasse para o Brasil em 1914, fixando-se no Rio de Janeiro. Em 1918, Vicente assiste no Recife às apresentações da companhia de Ana Pavlova, o que o leva a pensar na criação de um bailado inspirado nas lendas indígenas brasileiras. Ele dedica-se então a estudar as lendas amazônicas e o faz com seriedade. Em 1920, expôs 43 desenhos e aquarelas inspirados nas lendas amazônicas e outros temas nacionais, que revelam a influência dos balés russos e da obra de Gustav Klimt. Em São Paulo, conhece Anita Malfatti, Brecherei de Cavalcante. De um modo geral, a imprensa recebeu bem a exposição, com destaque para as críticas de Monteiro Lobato e Ribeiro Couto. Ainda em 1920, pintou 3 importantes retratos da mãe, do irmão Joaquim e do escritor Ribeiro Couto, todo com visível influência de Amedeo Modigliani. Nota-se através dos olhares distantes, dos pescoços alongados, assim como o distanciamento do fundo. No ano seguinte, no Rio de Janeiro, expõe desenhos e aquarelas de temática marajoara. Logo após a mostra, o artista decide retornar a Paris. Foi um momento de experimentação, de procura de novos caminhos. Em 1922, participou da Semana de Arte Moderna em São Paulo, com 10 obras que ele havia deixado com Ronald de Carvalho quando partiu e que foram incluídas na mostra pelo poeta. Após ter se detido na análise das coleções da cerâmica da Ilha de Marajó, no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista do Rio de Janeiro, estudado sobre a arte e cultura indígenas, dentre outros na obra de Debré e Rugendas, desenvolve obras de temática indianista com influência da gravura japonesa dos séculos 18 e 19, do Art Nouveau e de Klimt, onde podemos observar no porte alongado, estilização das fisionomias das figuras, nos ornatos geométricos, no decorativismo e cromatismo. Participante da Semana de 22, Rego Monteiro estava muito à frente dos modernistas brasileiros. Em Paris, o artista já se voltava para as culturas ditas primitivas, que estavam em voga nas vanguardas europeias, como em Gauguin. Em 1921, fez o desenho O Antropófago e no ano seguinte retomou a temática da cultura marajoara com grafismos semelhantes aos caracteres simbólicos e ornamentos típicos da cerâmica desses povos. Ainda nesse mesmo período, pintou Mulher diante do espelho, com forte marca cubista. A partir da experiência cubista, observam-se em suas pinturas a óleo poucas variações de cor, o predomínio do terroso e do cinza, alterando apenas os tons, e a importância da linha e do volume na definição das figuras em seu aspecto escultural, geometrizadas e em planos frontais. Morando em Paris, Rego Monteiro desenvolve uma técnica inteiramente pessoal, reportadas estilizações formais do Art Deco, num clima mítico, místico e metafísico. A produção desse período é considerada a melhor fase do pintor. Seus trabalhos da época ganharam destaque pelo caráter escultórico da sua pintura. Os Olhos sobre Tela, Fuga para o Egito e Atirador de Arco
são algumas dessas obras-primas desse momento. Minha pintura não poderia existir antes do cubismo, que me legou as noções de construção, luz e formas. Minhas influências, o futurismo, o cubismo, a estampa japonesa, a arte negra, a escola de Paris, nosso barroco e, sobretudo, a arte do nosso ameríndio na ilha de Marajó. O ano de 1923 foi um dos mais férteis da carreira de Rego Monteiro. Conviveu com artistas intelectuais brasileiros em Paris como Victor Brecheret, Di Cavalcanti e Tarsila do Amaral e participou de importantes exposições internacionais. Pintou telas também de temática religiosa, como a flagelação, a anunciação, assim como sobre a questão social, Cabeça de Operário. Atuou como ilustrador no livro Legende, Croyance e Talismã des Indiens de l'Amazônie, com 30 ilustrações, além de vinhetas diversas inspiradas no sistema simbólico e decorativo marajoara. Muitas dessas lendas, especialmente a Cobra Grande, foram fontes de obras filiadas à antropofagia, como no livro Macunaíma, de Mário de Andrade. Na segunda metade da década de 20, Rego Monteiro casa-se com a francesa Marcelle Louis Villard. O artista passa a viver uma vida frenética. Nessa época, alguns de seus trabalhos ganham certa influência surrealista, tais como Arlequim e o Bandolim e Moderna Degolação de São João Batista. A produção de Rego Monteiro deixou de lado a temática indígena, deixando prevalecer a religião, o esporte e a figura humana. Sua paixão pelo esporte se renovou como piloto de provas automobilísticas e revelou seu lado inventor ao construir um planador e um telégrafo. Após mais de 10 anos na França, regressou ao Brasil em 1933, tendo incursionado pelo cinema com filmagens no interior de Pernambuco. Adquiriu uma fazenda em Várzea Grande e plantou cana-de-açúcar. Retornou a Paris, mas o contexto político da Segunda Guerra Mundial demoveu o casal da ideia de se fixar novamente à Europa. Vicente do Rego Monteiro realizou brilhantemente a síntese entre o primitivismo e a vanguarda. O interesse inicial pela escultura e o desenho tornaram-se marcantes na caracterização de sua pintura. O aspecto escultural das artes primitivas, relembrando obras da antiguidade, foi incorporado pelo artista, somando-se ao Art Nouveau, ao orientalismo, ao cubismo e indianismo. Através dessas influências incontestáveis, as formas decorativas marcadamente lineares foram capazes de captar para sua obra um aspecto hierático, de equilíbrio, muitas vezes de busca do simétrico frontalizante de grandes dimensões, semelhantes a baixos relevos. Seu desenho aparenta ser esculpido na tela devido à acentuação dos volumes e degradês suaves da pintura. Sobre seu processo de criação, Vicente do Rego Monteiro relatou: "Eu planejo como um arquiteto. Eu uso cálculos sucessivos até achar a linha para a construção definitiva. Eu acho que o quadro se fabrica, se constrói como uma casa. Esse negócio de falar de inspiração, de improvisação, só no impressionismo, onde o artista improvisa e registra o que vê. O artista, depois do cubismo, constrói o seu trabalho. Por isso, para mim, a linha é tão importante. A linha é exatamente o continente e a cor, o conteúdo. A cor dá luz e sombra, mas a linha é que define." Do sagrado ao profano, Rego Monteiro transitou por diversas temáticas e incorporou várias estéticas, tratando temas universais a partir da perspectiva regional e abordando o local pelo viés cosmopolita. Vicente do Rego Monteiro queria ser escultor, mas foi como pintor que impregnou sua obra de intensa expressão tátil, criou um caminho inteiramente original na pintura. Na tela Madonna e o Menino, maternidade indígena, também chamada de Nossa Senhora do Brasil, funde-se o paganismo e o cristianismo ao transportar a Madonna e o Menino para o universo marajoara. A figura frontal atua como um ídolo indígena, onde o rosto da mãe possui traços diminutos e lóbulos das orelhas alargados pelos adornos característicos dos índios botocudos, elemento típico das cerâmicas antropomórficas da ilha de Marajó. Na composição, a mãe geometrizada tem a verticalidade quebrada pela horizontalidade das mãos ampliadas, que sustentam a criança em forma de X, dividindo o centro da tela. Os dedos das mãos formam uma haste ou uma grade sustentando o menino. A tela praticamente não tem fundo. A figura ocupa toda a extensão da obra como um baixo relevo. Podemos ver na obra de Rego Monteiro como a linha e o desenho são indispensáveis e determinantes na caracterização das formas. O processo pictórico atua reforçando essa linearidade e acentuando os volumes de ilusão escultórica dos limites das formas. Esses elementos nós iremos nos deter na elaboração da nossa atividade.